Boa tarde. Com grande satisfação que a Valec vem novamente à sociedade apresentar o seu projeto de terminal, de implantação de terminal no pátio de Santa Helena de Goiás. E, primeiramente, nossa ideia é apresentar para vocês, público em geral, os detalhes do projeto, as nuances por trás desse intencionado terminal. E logo depois abriremos para as perguntas e respostas. Por favor, apresentação. Bom, um minuto enquanto resolvemos aqui uma pequena situação. Peço apenas só mais um minuto, pessoal, até que a gente resolva aqui uma pequena situação. Eu gostaria apenas de pedir aos senhores 2 minutinhos e a gente já retorna enquanto resolvemos aqui a situação técnica. Obrigado. Estamos de volta. Peço desculpas pelo ocorrido e vamos dar continuidade aqui à nossa apresentação. Portanto, como eu havia mencionado, a dinâmica da nossa sessão pública basicamente é fazer a apresentação do projeto, desse empreendimento que estamos a desenvolver em Santa Helena e os eventuais questionamentos que possam ser formulados ao longo da apresentação serão capturados pela nossa equipe e serão devidamente respondidos após a apresentação. Portanto, a nossa sistemática aqui de interação nessa sessão pública é basicamente colher eventuais questionamentos por meio da plataforma do YouTube, né? Existe o chat em que é possível realizar os questionamentos, né?
e também por meio do e-mail dineg@valec.gov.br, também é possível fazer os questionamentos. Um ponto de destaque que a gente gostaria de fazer é com relação à possibilidade dos interessados no projeto tiverem, enfim, o interesse de conhecer mais a fundo o projeto ou quiserem, enfim, tirar dúvidas mais técnicas com relação ao que está sendo apresentado, é possível fazer um agendamento no hot site da Valec, no próprio site da Valec. Então você entra no site da Valec, lá existe um banner sobre a consulta pública de Santa Helena, e é possível fazer esse agendamento para os próximos dias 25 e 26. Então a gente faz esse destaque porque é muito importante contar aí com a contribuição do mercado. Bom, iniciando então a nossa apresentação, é muito importante contextualizar, né, o porquê da Valec estar aqui agora perante os senhores fazendo esse trabalho de apresentação de um projeto de terminal em Santa Helena, que basicamente é o nosso dever institucional de fomentar o transporte ferroviário nacional, conforme reza a Lei 11.772 de 2008. Então, nós temos aqui um dever legal de auxiliar o modo de transporte ferroviário, né, a ser alavancado no país. Então, a Valec, no seu papel institucional, nesse desenvolvimento, vem aqui a público trazer a intenção, né, de se fazer uso de uma área da própria Valec, no sentido de você implantar e desenvolver um terminal de carga geral e contêineres ali na região. Bom, apenas para demonstrar os polos de carga que a Valec hoje atua, nós estamos falando basicamente de 14 polos de carga espalhados ao longo da Ferrovia Norte-Sul, desde Imperatriz até Estrela do Oeste, com destaque especial para os terminais basicamente da Malha Norte, da Ferrovia Norte-Sul, onde temos hoje grande parte dos nossos terminais já instalados. E como é possível ver nesse mapa, são empresas do setor agropecuário, do setor de combustíveis, que estão aí basicamente gerando carga, né, e permitindo o transbordo, né, a movimentação de cargas que vem normalmente do modo rodoviário, fazendo esse aproveitamento das ferrovias para melhorar o custo logístico das suas exportações e importações. Bom, falando um pouco do pátio ferroviário de Santa Helena, estamos a dizer aqui possivelmente da melhor infraestrutura de movimentação que temos aqui ao longo da Ferrovia Norte-Sul. É um pátio localizado numa área bastante extensa. Estamos falando de uma área de aproximadamente 325 hectares, quando se fala total do pátio, sendo 110 hectares basicamente reservados para implantação de terminais. E de novo, é um pátio considerado como uma referência nacional, uma vez que comporta simultaneamente, né, a presença de duas composições formadas por 3 locomotivas de 80 vagões ao mesmo tempo, sem a necessidade de desmembrar as composições. Então as operações são bastante ágeis e céleres nessa infraestrutura ferroviária. Essas movimentações elas não impactam o cruzamento de trens pela linha principal, né? Então permite ampla movimentação, e além de permitir também que o fluxo de cargas ele possa fluir para ambos os sentidos, norte-sul e sul-norte, né? Ou seja, atendendo tanto o mercado doméstico quanto os corredores de exportação em direção aos portos, principalmente de Itaqui, Santos e futuramente de Ilhéus. Aqui nesse slide a gente destaca a infraestrutura que já se encontra implantada na região,
Então, estamos falando já de uma infraestrutura bastante moderna, com viadutos instalados, como pode se perceber nas fotos, com acessos rodoviários, já são quase 6 quilômetros de acessos rodoviários pavimentados já no interior do pátio, que permite todo e qualquer fluxo de veículos para dentro do terminal e para fora do terminal. Bom, o terminal ele se encontra localizado na parte superior, né, dessa figura. Então nós temos aí uma foto de satélite, né, do pátio ferroviário. Então a área, o polígono verde em cima, parecendo um triângulo retângulo de cabeça para baixo, ele é a área que está reservada para esse terminal de carga geral, uma área de 31 hectares. E também com destaque na parte inferior da figura, o terminal de combustíveis, né, a área reservada para o terminal de combustíveis, que está agora em processo licitatório, devendo ser a licitação ocorrer no final de setembro deste ano. Só um minuto, pessoal.
Bom, peço perdão aí mais uma vez pelo ocorrido. Já estamos de volta. Me parece que teve algum problema técnico aqui, a gente não conseguiu, eu fiz a fala sobre esse slide que se encontra na tela dos senhores, mas a imagem não se encontrava lá. Então, só retornando, essa imagem de satélite, ela basicamente tem por objetivo aqui só demonstrar a localização, né, geográfica do terminal, que se encontra na parte de cima dessa figura. É uma área de 31 hectares e ela foi planejada exatamente para poder recepcionar o terminal de carga. E na mesma figura, na parte inferior, temos ali um campo em verde, que é a área reservada para a implantação de um terminal de líquidos, que se encontra na fase de licitação, cujo leilão está previsto para dia 29 de setembro deste ano. Bom, esse slide é interessante porque ele demonstra a mesma área que foi destacada no slide anterior, só que com destaque sobre a área efetivamente onde vai ser implementado o terminal. Então, aqui tem uma noção espacial diferente. É possível ver a linha férrea logo à frente do terminal, junto com os viadutos de acesso rodoviário. Bom, de forma geral, a ideia é falar rapidamente sobre as principais vertentes do estudo, assim como as principais vertentes dos documentos editalícios, do contrato e edital, demonstrando basicamente que o que se encontra disponível para avaliação e crítica da sociedade são os estudos de viabilidade, estudos esses que estão representados basicamente por 5 cadernos, um caderno de mercado e demanda, um caderno de engenharia, um caderno operacional, um caderno de meio ambiente e um caderno que retrata o modelo econômico-financeiro do estudo. Além disso, colocamos em audiência também toda a modelagem jurídica, o edital, todo o contrato, seus anexos, como uma forma de trazer transparência nos atos de gestão da Valec. Bom, de forma geral, o empreendimento ele foi caracterizado nesse estudo referencial basicamente para atender a movimentação e armazenagem de carga containerizada na região de Santa Helena. A área foi dimensionada, inclusive, para permitir eventuais futuras expansões na movimentação de carga. Então, é uma área bastante robusta, como eu mencionei anteriormente, uma área de 31 hectares reservada para esse tipo de serviço. Também há a possibilidade de movimentar a carga geral não containerizada, então o contrato ele é amplo no sentido de dar liberdade para que o futuro concessionário possa também operar outras cargas não containerizáveis. E também existe aqui a possibilidade de realizar a exploração de serviços acessórios. A modelagem, basicamente, ela foi feita levando em consideração apenas o transbordo e armazenagem de contêineres, e é muito importante que se diga aqui que buscou-se nesse estudo referencial uma linha de negócios mais característica para esse projeto, para poder a gente sair do outro lado com um projeto de engenharia factível e casado com o que realmente o mercado pratica. Embora a gente saiba que terminais de carga geral eles têm aí uma ampla possibilidade de operar cargas diferentes, então a gente partiu para um desenho referencial, mas, ao mesmo tempo, cientes dessa possibilidade de ter uma expansão do escopo, a gente deixar isso livre no contrato para que o futuro concessionário tenha condição de explorar outras cargas. O que nós previmos no estudo, basicamente, é o transbordo de contêineres, juntamente com 7 dias de armazenagem desses contêineres. Essa vamos dizer assim, é a receita principal
que foi projetada para esse projeto, para esse empreendimento. Além disso, serviços adicionais de armazenagem. Então, diante de práticas que a gente verificou no mercado, é muito comum que esses terminais possam oferecer, né, e oferecem, na verdade, armazenagem acima dos 7 dias iniciais. Então, isso está contemplado também como uma receita adicional nesse projeto. E também armazenagem de contêineres do tipo reefer. Então, são contêineres refrigerados que precisam de um cuidado especial. Então, também foi considerado na modelagem. E a contraprestação, né, todo o serviço de contraprestação que foi pensado aqui para a Valec, basicamente, ela é contabilizada por meio da operação de transbordo, né? E a operação de transbordo aqui é um conceito que nós trouxemos para dentro do contrato, que é um conceito que visa pegar todos os contêineres que são operados, sejam cheios, sejam vazios, independentemente do tamanho, se é 20 pés, 40 pés, 53 pés, ou se basicamente essa carga vem pelo modo rodoviário ou ferroviário e vice-versa, também é considerado aqui para o cálculo da operação de transbordo. Eu acho que, Diógenes, cabe um complemento nessa questão dos serviços. A gente vai, ao longo da apresentação, detalhar um pouco mais sobre as receitas, né, oriundas desse serviço. Mas acho que é bom especificar que na modelagem a gente considerou essa armazenagem adicional dos containers como sendo de 10 dias, né? 30%, equivalente a 30% dos clientes utilizando essa armazenagem adicional de 10 dias, ou seria o equivalente a todos os clientes utilizarem em média 3 dias de armazenagem. E no container reefer também, que é uma outra prática de mercado que a gente obteve, é que os clientes geralmente utilizam 7 dias adicionais, né, de armazenagem. Na verdade, o reefer não tem os 7 dias incluído no transbordo, né, por questões do custo. Então, é um container que fica menos tempo no terminal, e o tempo médio é de que os 50% dos clientes utilizem 7 dias de armazenagem reefer, ou então que todos os clientes utilizem em média 3 dias e meio. Isso é importante ressaltar, porque a gente não vai entrar nesse detalhe na apresentação, mas como a gente está conversando com as empresas do mercado, é importante dar esse detalhe para receber esse feedback dos números, né? Perfeito, Daniel. Obrigado pela contribuição. De fato, é importante fazer esse detalhamento aí para o pessoal entender. De toda sorte, isso que que foi colocado pelo Daniel e que eu expliquei, se encontra bem detalhado no estudo, né? No estudo, principalmente no caderno de demanda. Então, caso os interessados tenham aí a curiosidade de ir mais a fundo, fazer uso então dos estudos. Bom, esse gráfico basicamente tem por intenção ilustrar um pouco qual foi o comportamento imaginado para o presente terminal. Lembrando que esse é um terminal que precisa de uma fase de maturação do seu serviço, né, que a gente chama de ramp-up. Então, até 2030, a gente imagina que esse é o período que o terminal precisa se consolidar, né, até chegar na sua velocidade de cruzeiro de operação. E lembrando, né, que dos containers que são movimentados no terminal, mais de 50% deles farão uso de armazenagem, seja uma armazenagem adicional aos 7 dias, como mencionado pelo Daniel, ou seja, fazendo uso de armazenagem do tipo reefer, que é uma armazenagem que precisa de energia elétrica para gerar refrigeração nos containers. Bom, do ponto de vista operacional, esse é um desenho, é um layout conceitual, né, com o objetivo de apresentar um pouco como é que está desenhado esse terminal. Ele é um terminal que foi basicamente modelado e inspirado em práticas de mercado. Então, não é aqui, nós não estamos a falar de uma situação que foi totalmente criada para esse empreendimento. Então, a gente buscou conhecer situações reais para a gente poder entender o funcionamento, né, deste
desse terminal. Como você pode ver nas fotos aí ao lado direito, né, da apresentação, então demonstra realmente como é que é a dinâmica, né, basicamente, e a forma de operação desse tipo de terminal. Então é basicamente um terminal que considera apenas uma área de armazenagem, né, uma retroárea para a colocação dos containers, né, a linha férrea logo à frente, né, então é um terminal que precisa de frente de linha férrea para poder fazer uma operação eficiente, juntamente com áreas de estacionamento, de entrada, de balanças, que é o usual em terminal dessa natureza. Do ponto de vista dos custos, né, dos custos operacionais, também conhecido como OPEX, nós estamos aqui a colocar aqui o nosso desenho referencial pós a curva de amadurecimento do terminal, que é o ramp-up. Nós estamos a falar de gastos estimados na ordem de 12 milhões de reais ano, né? É o que a gente estimou nos nossos estudos, sendo que basicamente metade disso é mão de obra, né? Então é um terminal intensivo em mão de obra, né? Precisa de muita gente para manusear os veículos, para fazer a segurança do terminal, gerar a manutenção necessária. Aqui, nesse slide, basicamente está apresentada a engenharia, né, o resumo da engenharia. Então, é basicamente esse desenho conceitual que nos permitiu obter todos os quantitativos envolvidos para que a gente pudesse quantificar os investimentos necessários. Né? Então, estamos a falar de uma área né, para abrigar o pátio de contêineres de 34 mil metros quadrados aproximadamente, o que permite aí basicamente recepcionar 2.240 TEUs, né? Então é uma capacidade estática condizente com o estudo de demanda. Então a capacidade estática que foi dimensionada aqui, ela está sempre olhando o pico de movimentação, né, de containers que foi imaginado no estudo, o que gera basicamente 560 ground slots. O que seria o ground slots? É basicamente aquelas pilhas em que a gente consegue colocar, né, um terminal em cima do outro. Né? Então nós estamos falando de pilhas de quatro containers. E também importante registrar, né, na parte inferior da figura a necessidade de implantar um ramal ferroviário, né, para permitir a operação de carga e descarga do terminal. É um ramal ferroviário que no nosso estudo referencial, lembrando que o estudo ele não é vinculativo, né, a um instrumento convocatório, ele imaginou, né, o estudo chegou a um resultado da necessidade de se ter um ramal de 1.830 metros para poder abrigar aqui essa operação, né? Porque aqui tem que desmembrar o vagão, tem que desmembrar a composição para você poder realizar aqui a operação do terminal. Bom, como resultado, nós temos aqui, na verdade, um detalhamento, né, dos investimentos, do CAPEX desse projeto. Nossa estimativa é que serão necessários 54 milhões de reais para implantar esse terminal. Né? Basicamente, a metade dele, desse recurso, diz respeito à terraplenagem e pavimentação, né? Ou seja, é a estruturação da infraestrutura para recepcionar os containers. E ao longo do tempo, seriam necessários aproximadamente mais 10 milhões de reais, basicamente voltado à troca de equipamentos, né, que tendem a se depreciar ao longo do tempo. Então é um projeto cujo CAPEX total, cujo investimento total é da ordem de 65 milhões de reais. Do ponto de vista do meio ambiente, os estudos eles não identificaram passivos ambientais com potencial de trazer riscos para o empreendimento. Tá? Então, uma área bem pacificada do ponto de vista de passivos ambientais. A previsão é que o licenciamento desta área ela ocorra em nível estadual. Todos os custos associados à implantação dos programas de gestão ambiental foram estimados também no estudo, né? Ou seja, foi considerado como um OPEX, né? Uma despesa operacional do projeto,
toda a vertente ambiental, toda a necessidade de fazer a gestão ambiental ao longo do tempo, além da obtenção da ISO 14001, que tem sido uma prática da Valec, né, trazer as melhores práticas aí na gestão ambiental. Outro ponto que foi considerado no estudo é a necessidade de se preservar e realizar a recomposição arbórea aí de uma APP que tem ao lado desse terminal, né, como pode-se ver ali na figura, tem um polígono verde ali embaixo, né, tem uma figura verde que mostra a área que precisa ser protegida, né, para poder contribuir com os aspectos quali e quantitativos das águas. Do ponto de vista do modelo econômico-financeiro, então, como resultante de todos esses aspectos que foram apresentados, né, da engenharia, na operação, no meio ambiente, na demanda, tem-se uma tradução disso tudo em termos financeiros ao longo do tempo, né? Portanto, é um projeto cuja estimativa média de receita está na ordem de 26 milhões, obviamente, a partir de 2030, quando o projeto ele passa a ser considerado como maduro, e um EBITDA médio, e o EBITDA significa uma proxy do lucro operacional, do resultado operacional do projeto, na ordem de 13 milhões ano, o que traz como resultado uma margem EBITDA de 50%, né, o que mostra que é um projeto com uma forte vertente de geração de caixa. Bom, esse gráfico é uma outra forma de ilustrar todas as entradas financeiras que são previstas no projeto, junto com todos os dispêndios que foram imaginados. Então, tem-se, ao longo do tempo, receitas sempre superiores aos custos e investimentos, né? Com destaque para o início do projeto, onde aquela barra azul representa o investimento para a implantação. Então, é um projeto que, nos seus 2 anos e meio iniciais, ele não gera caixa na nossa estimativa, né? Óbvio que o futuro concessionário aqui ele tem toda a liberdade, se ele conseguir ter toda a agilidade possível de antecipar a entrada de operação, ele terá essa possibilidade, ele terá esse sinal verde para seguir em frente. Mas na modelagem, que é uma modelagem referencial, a gente imagina que apenas a partir do 4º ano do projeto é que se terá aí o início da folga financeira do projeto, onde as entradas de recursos vão ser superiores às saídas, né? E do ponto de vista da financiabilidade, é muito fácil observar nesse gráfico que o projeto, ao longo do tempo, ele sempre tem uma folga financeira, o que é muito bom para a bancabilidade do projeto. Então, nesse sentido, é possível uma captação de recursos no seu início e tendo todo o serviço da dívida adequado ao fluxo de caixa que aqui está disposto. Como resultados gerais desse estudo, estamos a falar de uma concessão de 30 anos, né? Então, estamos aqui colocando um prazo bastante elástico, exatamente para permitir que o projeto tenha a liberdade de se desenvolver de diferentes maneiras, tendo inclusive tempo suficiente para amortizar todos os investimentos realizados. A data base do estudo é janeiro de 22, e como praxe da Valec, a gente tem adotado um down payment, né, um pagamento mínimo no leilão de R$100 mil. Esse projeto é um projeto cujo estudo ele foi obtido por meio de um chamamento público, de um procedimento de manifestação de interesse. Então, é uma obrigação editalícia, né, ressarcir o EVTEA no valor de R$321 mil, também database de janeiro de 22. A TIR conceitual utilizada foi de 8,68, né, 8,68% em termos reais, né, então é esse valor mais a inflação, então que gera um retorno bastante atrativo. E como ponto final desse quadro, acho que é importante apenas ressaltar o que foi modelado como contraprestação à Valec, né, pelo uso da área. Então, estamos a falar de uma contraprestação fixa de R$362 mil e uma contraprestação variável de R$16,65 por operação de transbordo, né? Então, esses valores são os valores que, quando alocados no fluxo de caixa, tornam o VPL do projeto zerado,
né? Então, esse são os valores encontrados para equilíbrio da modelagem financeira. Bom, do ponto de vista da viabilidade técnica, os slides anteriores basicamente resumem o que foi modelado para esse projeto, né? E, de novo, todos os detalhes estão presentes nos estudos técnicos que estão, enfim, disponibilizados no site da Valec. E agora vamos trazer apenas alguns destaques sobre edital e contrato, né? Então, do ponto de vista do edital, o critério de julgamento para a escolha da proposta vencedora se dará por meio da maior outorga, né? A maior oferta a partir de R$100 mil. O prazo de concessão de 30 anos prorrogáveis por até 5 anos. É um certame que é possível ter a participação de empresas, fundos de investimentos, entidades fechadas de previdência complementar, brasileiras ou estrangeiras, podendo também ser constituídas sob a forma de consórcio. Então, a gente realmente tem aqui uma sensibilidade de que esse processo ele tem que estar aberto para todo tipo de potencial investidor. A qualificação técnica ela é comprovada apenas via apresentação de currículo e atestado do profissional que vai exercer as atividades operacionais do terminal, né? Então, é muito importante contar com uma pessoa que tenha algum tipo de experiência, né, pretérita na operação desses terminais, porque, obviamente, está lidando com um contato com o modo ferroviário, então tem que ter experiência nesse ponto. Importante também salientar a necessidade de se constituir uma sociedade de propósito específico, uma SPE, como condição para a assinatura do contrato, assim como o ressarcimento do estudo de viabilidade deve ser realizado antes da assinatura do contrato de concessão. Então, grosso modo, esses são os aspectos gerais do edital. No contrato, o destaque é basicamente para a remuneração do concedente, como foi mencionado anteriormente, né, que se dará por meio da contraprestação fixa e variável, que será corrigida pelo IPCA ao longo do tempo, né, de modo a manter a capacidade monetária daqueles valores. É exigida uma movimentação mínima a partir do 9º ano da concessão. O 9º ano da concessão é exatamente o ano em que o estudo indica o término dessa curva de aprendizagem do projeto, que a gente chama de ramp-up. Então, a área técnica teve a sensibilidade de não trazer exigências mínimas durante a fase, que é a fase que a gente entende que é a fase que o projeto está amadurecendo, né? Então, seria um risco muito grande para o concessionário ter esse tipo de obrigação nesses anos iniciais. Da mesma forma, é exigido, né, como uma obrigação a emissão de laudos técnicos, como uma forma de monitorar o amadurecimento do terminal, monitorar todas as infraestruturas e superestruturas que estão sendo alocadas no empreendimento. Então, quase que quinquenalmente é feito uma avaliação por meio desses laudos. Isso ajuda muito no processo fiscalizatório, inclusive. A emissão da certificação ISO 14001, não só ela foi precificada na modelagem, mas como também ela foi considerada como uma obrigação nesse contrato. Uma outra obrigação é a implantação, até o final do 3º ano do contrato, de um pátio de containers, né, que tem a capacidade de, no mínimo, recepcionar 560 ground slots, né, e que também deverá contar com acesso ferroviário para carga e descarga. Então, essas são obrigações do ponto de vista da implantação da infraestrutura. Então, a gente coloca esse tipo de obrigação como uma maneira da gente garantir que o que vai ser feito, minimamente, ele atenda aos princípios de mercado e demanda que foram colocados nos estudos. Uma inovação contratual trazida para esse caso em específico é basicamente a sistemática de aprovação dos projetos, né, a serem desenvolvidos pelo concessionário. A mudança aqui é basicamente está espelhada na experiência portuária, que nós estudamos bastante, na experiência rodoviária. Então, a gente estudou vários casos de concessões para que a gente pudesse tentar trazer um desenho mais célere e mais adequado ao caso específico da Valec.
Então, nesse sentido, a concessionária, em até 90 dias da data de assunção do contrato, né, do terminal, ela tem que apresentar um plano básico de implantação para a Valec, ou seja, não será exigida agora a apresentação de projetos básicos para a Valec. A modificação aqui é que o plano básico de implantação ele traz basicamente um desenho conceitual do que é o terminal. Então, ele vai trazer informações básicas, layouts conceituais para engenharia, para operação, informações básicas sobre demanda, ideias sobre cronogramas, basicamente para que seja possível avaliar a aderência do que está se pensando desenvolver lá com as obrigações contratuais. Então, após a entrega do chamado PBI, a Valec, na sua análise, ela dá o ok, né, se tiver, obviamente, de acordo com as obrigações contratuais, e todo tipo de obrigação, seja de projetos, seja de licenças, alvarás, corre por conta do concessionário. Então, o que ficará como obrigação para o concessionário nesse projeto, a partir daqui, a gente imagina implantar isso em todos os projetos de concessão da Valec, é que para se autorizar a construção, o concessionário ele tem que trazer o projeto executivo, munido de uma certificação acreditada, obviamente que essa inspeção ela vai se dar para um organismo acreditado pelo Inmetro, então é uma forma da Valec assegurar que o projeto ele está seguindo as melhores práticas de engenharia, tá certo? Juntamente com uma nota técnica demonstrando que o que ele está entregando em termos de projeto executivo com a certificação se encontra aderente ao PBI, que foi originalmente aprovado pela Valec, né? Então, eu sei que aqui tem uma certa complexidade, mas apenas para mostrar que a gente entende que com esse tipo de caminho, a gente vai trazer muito mais celeridade, principalmente na dinâmica da própria Valec, né? Então, a gente vai tirar essa obrigação da aprovação dos projetos e trazer para dentro da certificação acreditada, essa avaliação, e ao PBI como forma de verificar se está tudo devidamente casado. Só um complemento, antes de você prosseguir, a gente precifica, né, a certificação acreditada dentro do nosso projeto, né? A gente cria esse adicional para o concessionário, mas a gente sempre precifica na nossa modelagem para que fique o mais redondo possível, né? Perfeito, Daniel. É importante essa colocação, que um cuidado muito grande que nós temos aqui na área técnica é sempre espelhar as obrigações contratuais ao que está sendo colocado na modelagem técnica. Então, se nós colocamos a modelagem técnica que há a necessidade de contratar seguros, possivelmente isso vai estar devidamente espelhado no contrato. O contrato ele vai trazer as obrigações de seguros, vai trazer as obrigações de investimentos e outras obrigações. Então, tem sempre esse cuidado. Bom, tentando trazer aqui rapidamente então o cronograma, estamos já chegando ao fim aqui da nossa apresentação. A consulta pública ela fica aberta até o dia 2 de setembro, tá certo? Sessão pública sendo realizada hoje. De novo, com destaque para as reuniões one-on-one, né, com os potenciais interessados, que está previsto para acontecer no dia 25 e 26, ou seja, quinta e sexta dessa semana. O próximo passo é compilar e consolidar todas as eventuais contribuições que sejam efetivadas pelo mercado, né, já em setembro, fazendo os devidos ajustes, né, nos estudos, se for o caso, para que a gente tenha condição de remeter toda a juntada documental, estudos, contrato, edital, ao Tribunal de Contas, que fará a sua análise, né? O Tribunal de Contas tem basicamente até 4 meses para fazer essa análise, conforme uma instrução normativa que rege essa matéria no âmbito do TCU, que é a IN 81. Então, nós imaginamos que o edital poderá ser publicado, né, no primeiro trimestre de 2023 e o leilão podendo ocorrer no segundo trimestre de 2023. Bom, essa era a apresentação. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a presença de todos, me desculpar pelos problemas técnicos que tivemos. E agora, eu gostaria de incentivá-los com base na apresentação, ou com base até no que já foi avaliado dos estudos,
que sejam encaminhados questionamentos para a gente, né? A gente está aqui nesse evento exatamente para poder proferir aqui respostas às dúvidas do mercado. E vamos, neste momento, apresentar um vídeo. É um vídeo que basicamente resume uma parceria estratégica recentemente fechada pela Valec junto à empresa americana Ensco, no sentido da gente, enfim, trazer novas práticas, trazer conhecimento ferroviário, enfim, daquele país que tem aí uma notória experiência nesse setor, e trazer toda essa inteligência nessa forma dessa parceria para poder ser repassada ao nosso mercado. Então, eu vou... Bom, nós tivemos até o presente momento a recepção aqui de 3 questionamentos. Eu vou proferir aqui as primeiras perguntas aqui ao Daniel, que é o gerente de áreas e pátios da Valec, para que ele possa trazer aí as respostas sobre o que foi levantado. A primeira pergunta é se o terminal poderá realizar serviços como fumigação e manutenção de containers. Os investimentos relativos a esse serviço serão contados como parte do investimento obrigatório, Daniel? Acho que deu um problema no microfone, eu vou iniciar do começo aqui. Principalmente uma explicação básica, a gente desenha o terminal, a gente faz a modelagem pensando sempre nos serviços mais comuns, né, que todo terminal de container e terminal de carga geral deve ter. Mas o nosso pensamento, pensando no bem do mercado e no bem da Valec, é propiciar o maior número possível de serviços a serem ofertados para o mercado. E por isso a gente apresentou que a área a ser concedida é bem maior do que a área que a gente desenhou o terminal referencial.
Então, não só esses dois serviços relacionados por você na pergunta aí, tanto a fumigação quanto a manutenção de container, outros serviços também, cross-docking e outros demais que se fizerem necessários, identificados pelo mercado, podem sim ser feitos no terminal, né? Desde que o dono, né, o concessionário, identifique que isso é viável, é interessante para ele, é interessante para o mercado, ele pode sim desenvolver. E isso casa com o complemento da pergunta, se isso é um investimento obrigatório. Ele não é obrigatório, no sentido de que isso não vai fazer parte da modelagem, né? A modelagem ela está feita antes do processo de concessão, e outros investimentos não previstos no contrato de concessão podem ser feitos por conta e risco do concessionário. Então isso não pode ser utilizado para fazer um reequilíbrio econômico-financeiro. Por isso que serviços adicionais têm que ser muito bem pensados, desde que traga uma receita que compense esse investimento feito pelo concessionário. Perfeito, Daniel. Obrigado pelo esclarecimento. A segunda pergunta é basicamente relacionada ao quesito ambiental, tá? Caso o empreendimento não tenha licenciamento ambiental, haverá algum tipo de intervenção da Valec no sentido de auxiliar o vencedor do certame na obtenção do licenciamento? Perfeito. A gente esclarece, né, foi falado aqui nessa apresentação, nos nossos estudos também deixa claro, que é uma área que não possui, né, os licenciamentos ambientais necessários para a instalação do terminal. Então isso é uma competência, é uma obrigação do futuro concessionário, que tem que correr atrás, né, dos órgãos competentes, e à medida que se for necessário que a Valec puder ajudar, ela vai estar sempre à disposição para ajudar nas conversas, mostrar os caminhos mais fáceis, né? A Valec tem grande experiência nessa parte de licenciamento, então iremos ajudar sim, sempre que necessário. Perfeito. E temos uma terceira pergunta, acredito que seja a última, pelo menos até o presente momento. Se pode ter algum conflito na ferrovia, pois tem o terminal de operações de Rio Verde operando através da Rumo. Bom, essa é uma pergunta muito recorrente, né, sobre esses projetos que a gente vem desenvolvendo em Santa Helena, né, exatamente pela proximidade de Rio Verde, ali no pátio. E o que nós entendemos é que nós não vemos problema, até porque são projetos complementares, né? A Rumo é uma empresa de logística, então para ela pode fazer muito sentido prover todo o sistema de transporte ferroviário ali na região, né? Então é uma operação que é muito próxima ao pátio que ela construiu recentemente em Rio Verde. Então, basicamente hoje Rio Verde não tem estruturado um terminal de carga geral, né, de containers. E, enfim, a gente entende que Santa Helena pode vir ali a complementar e auxiliar a Rumo na operação de uma carga super importante, né? E que democratiza a ferrovia, né? Então, a nossa intenção aqui é, de fato, trazer uma carga de maior valor agregado para as ferrovias, né? Você dá um uso um pouco mais interessante nas ferrovias brasileiras. Daniel, não sei se você quer complementar com relação a algum ponto. Bom, pessoal, até o presente momento foram essas 3 perguntas que nós recepcionamos. Toda e qualquer pergunta pode ser direcionada ao nosso site, né? Todas as perguntas serão devidamente respondidas ao mercado, tá certo? Nenhuma pergunta ficará sem a devida resposta. E, bom, a partir do pressuposto que agora as perguntas já foram respondidas, né, e não chegaram mais novas perguntas, eu gostaria de dar por encerrado o evento e agradecer a presença de todos que nos ouviram aqui nessa tarde, e agradecer também ao Daniel e à equipe que está aqui dando todo o apoio. Então, uma boa tarde a todos. Até logo.